somos servos de Deus. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Nós damos as boas-vindas a cada um de vocês que está aí do outro lado, que atendeu o nosso convite para passar essa tarde especial conosco. Nós agradecemos por você ter tirado esse tempinho especial. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos, neste momento, estar fazendo a leitura em Lucas 10, 2. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Que o Senhor coloque sempre em nossos corações esse desejo de sermos missionários aonde quer que nós estejamos. Vamos estar orando neste momento. Grandioso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por este momento tão especial que o Senhor colocou em nossas vidas. Por essa tarde, ó Pai, que vamos passar juntos, por essa tarde que o Senhor preparou para cada um de nós. Nós te agradecemos por todos os irmãos e irmãs que estão nos assistindo nessa tarde. Te agradecemos por todos os nossos missionários que estarão aqui conosco. Te agradecemos pelo nosso preletor que irá nos trazer a mensagem. E nós te louvamos, ó Deus, por toda a nossa Sinodal Brasília, por esse despertar da nossa Sinodal. Nós te rogamos, ó Pai, que continue conosco durante essa tarde. Em nome de Jesus, amém. Boa tarde, meus irmãos. Em nome da Federação do Trabalho Feminino do Presbitério de Brasília, eu dou as minhas boas-vindas a todos os que acompanham a nossa jornada missionária, que tem como tema: somos todos missionários. Este tema ratifica a grande comissão dada pelo Senhor Jesus, como vemos em Mateus, no capítulo 28, versículos 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Marcos 16:15 também diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Numa situação de contexto atual, vemos o que está acontecendo no Afeganistão e como pessoas têm sido perseguidas e mortas pelo evangelho. Mas mesmo assim, missionários continuam pregando a palavra. Meus irmãos, por missões nós oramos. Pelas missões, nós contribuímos. Missões, nós vamos. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Em 12 de agosto, o missionário Simonton chega ao Brasil. Por isso, a Igreja Presbiteriana do Brasil escolheu o mês de agosto como mês de missões. E agora chegou mais um momento especial da nossa tarde. Um momento em que nós vamos conhecer um pouquinho mais dos nossos missionários, filhos de oração. Um pouquinho mais do trabalho deles, juntamente com suas famílias, nos campos onde eles estão. Então esse é um momento muito especial. Fique com seu ouvido atento a cada palavra que o nosso missionário vai estar nos transmitindo, para você aprender um pouquinho mais e conhecer um pouquinho mais das nossas famílias missionárias. Agosto Missionário 2021. Uma viagem incrível. A pergunta não é para onde fomos, mas para onde não fomos. O que podemos fazer? Viajamos para descobrir novos lugares, crescer, abençoar. Nossa viagem missionária nos ensinou que nosso maior tesouro precisa ser compartilhado e suas dádivas também. Viajar amplia nossos horizontes e fortalece nossos laços em Cristo. Cria nossas memórias, edifica vidas, fortalece vínculos, proclama as boas novas. Você conhece o seu missionário filho de oração? Onde vive? Quem é sua família? Quais são seus desafios? Nossos filhos de oração no Brasil são 166 missionários em campo, com 188 cidades alcançadas e 102 campos parceiros. Nossos filhos de oração estão em 42 países, nos 5 continentes.
A APMT se faz presente em 10 países da América, 6 da África, 11 da Europa, 5 do Oriente Médio, 8 da Ásia e 2 da Oceania. Nossos 259 missionários estão espalhados pelo mundo em 42 países, sendo 129 casais, 4 solteiros, 19 solteiras e 95 pastores. Vamos voltar para mais aventuras missionárias, com certeza. Está preparado? É hora de planejar seu roteiro. Atenção para este passo a passo. 1. Orar e planejar. 2. Conhecer o missionário. 3. Visita online. 4. Conhecer biografias missionárias. 5. Evangelizar. E 6. Coração voluntário. Nossos guias para esta aventura são a obediência à palavra de Deus, proclamar, interceder, coração voluntário, desejo de retorno de Cristo e a glória de Deus. Agosto Missionário. Viaje pelos campos. Brasil. O mundo fazendo missões. Evangelizando, apoiando, orando, contribuindo. Agosto Missionário. Parceiras das boas novas. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4:7. Não deixe sua SAF de fora. Boa viagem! Olá, minhas irmãs da Federação de SAFs do Vale do Paraná, meus queridos irmãos do presbitério, aqui é o reverendo Reginaldo e estou aqui no campo missionário em Iaciara. E é uma satisfação, um grande privilégio estar aqui realizando esse trabalho. Em relação ao que temos feito aqui, nós chegamos aqui no meio dessa pandemia, agora em 2021, e todos sabem as dificuldades, os prejuízos que esse momento tem causado em relação à obra e também ao avanço da mesma. Mas com a ação de Deus, o poder de Deus, a direção do Espírito Santo, nós estamos aqui realizando o trabalho normal, que é característico da Igreja Presbiteriana: evangelização, visitas, cultos nos lares. As atividades normais aqui da igreja foram restabelecidas: escola dominical, culto, estudos e reunião de oração. Os irmãos ainda receosos com a volta integral, mas aos poucos e tomando todos os cuidados necessários, nós temos feito o trabalho. Não está havendo ainda um crescimento na igreja. Estamos trabalhando no sentido de resgatar, de restaurar, de buscar aqueles irmãos afastados, distantes, devido à pandemia. E nós esperamos que agora, o segundo semestre, as atividades e as ações da igreja sejam melhores. E se for a vontade de Deus a nossa permanência em 2022, cremos que também as coisas serão melhores. A nossa gratidão e que Deus esteja abençoando, continue orando por nós. Olá, meus queridos irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Que alegria, que bom poder participar dessa obra do Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, ele diz isso: se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há pandemia, não há coronavírus, não há doença, não há nada, porque Deus está do nosso lado. E nós estamos alegres, felizes, porque estamos vencendo mais uma batalha. Graças a Deus a Jael está bem, eu estou bem. Graças a Deus ela está curada, Deus fez um milagre na vida dela. E nós estamos avançando aqui nos trabalhos
em Paraná. Apesar da pandemia, estamos podendo realizar alguns dos trabalhos essenciais na igreja. No domingo à noite nós temos os cultos de adoração a Deus, na terça-feira temos reunião de oração e na quinta-feira nós temos estudo bíblico. Durante a semana nós fazemos visita nas casas dos crentes, das pessoas que estão participando da igreja, das famílias e dos não crentes também, das pessoas que não têm vindo e que não vieram ainda na igreja, estamos visitando. E graças a Deus está dando fruto, estamos discipulando algumas pessoas, outras estamos fazendo aula de catecúmeno, outras estão decidindo para fazer sua pública e profissão de fé. Já temos cinco membros, mês atrás aí batizamos mais 2 pessoas e temos mais 3 pessoas para batizar agora em setembro ou outubro. E graças a Deus estamos avançando. Deus tem presenteado nós, tem dado estas pessoas para nós trabalharmos com elas. E graças a Deus isso tem sido bênção, tem alegrado o nosso coração. E nós temos mais ou menos 12 famílias participando do trabalho do Senhor aqui em Paraná, da igreja. E temos várias pessoas que passam, umas chegam, outras não ficam, mas graças a Deus tem um número bom de pessoas participando dos trabalhos. E graças a Deus a igreja está indo bem, nós temos 2 parcerias, uma com a Igreja Presbiteriana Central de Piracicaba e outra parceria com a 6ª Igreja de Uberlândia, Minas Gerais. E graças a Deus, Deus nos presenteou com o terreno, a gente já tem um terreno comprado, cercamos esse terreno e agora só falta fazer a igreja. Não fizemos ainda por causa da pandemia e precisamos de parceria para isso. A realidade aqui da cidade, as famílias, a maioria é muito pobre, né? A droga, os vícios, a bebida alcoólica, o catolicismo, tem dominado a cidade, a idolatria tem sido muito forte, mas nós cremos no poder de Deus, que Deus é maior para mudar a situação, a realidade dessa cidade, e tenho certeza que Deus pode estar nos usando aqui para abençoar esse povo e essa cidade. Muito obrigado, irmãos, pelas orações, continue orando por nós, que Deus continue nos fortalecendo e nos alegrando, para que continuamos nessa obra firmados e prontos para servir o Senhor. Que Deus abençoe a todos. Estamos aqui na frente do terreno da igreja aqui, futura Igreja Presbiteriana de Paraná. Compramos esse terreno aqui, esse terreno é propriedade da igreja. Se Deus quiser, com a graça de Deus, em breve estaremos construindo o templo aqui neste local. O terreno já está todo murado, para a glória de Deus. Muramos todo esse terreno aqui, 800 metros quadrados, tudo com grade, graças a Deus, né? Deus nos deu esse presente aqui, um lugar bem privilegiado, uma avenida, a 3ª avenida mais movimentada da cidade, bem próximo do centro, estamos bem dizer no centro da cidade aqui, e bem no meio da cidade também, lugar muito legal. Esse barracão do lado é uma autoescola que está desativado por causa da pandemia. Aquela outra casa do lado ali da autoescola onde eu e minha esposa mora. E essa aqui é a Avenida A. Tem a Avenida B e a Avenida C depois dessa. E para cá é o centro da cidade. E para cá vai caminhando para o lado final da cidade, onde vai a estrada que vai para Palmas. E graças a Deus, então esse é o presente que Deus tem nos dado e que queremos construir o templo no tempo de Deus, se Deus quiser. Atualmente, a JMN possui 173 campos missionários, 101 em projetos de parcerias,
e 72 exclusivos da JMN. Deus monta sua história de um jeito muito especial. Mulheres de Aruanã clamaram por uma igreja bíblica e ninguém poderia imaginar que a resposta viria dessa forma. Deus movimentou parte de sua igreja para pescar no interior de Goiás. Só isso já seria curioso. Lembre-se, quantas coisas aconteceram com Jesus envolvendo a pesca, não é mesmo? O Ministério de Homens da Igreja Presbiteriana Nacional foi pescar em Aruanã. E em meio a estes encontros surgiu uma bela ideia. Por que não começar um trabalho nesta cidade? Mal sabiam eles que essa ideia era a resposta das orações daquelas mulheres. Dessa forma, movidos pela ação do Espírito Santo, a ideia ganhou força, com a parceria das Juntas de Missões Nacionais. Hoje estou para contar essa história 2 anos depois da grande pergunta: por que não começar um trabalho aqui? Deus tem um compromisso para com o seu povo espalhado por toda a terra, e em especial ao povo de Aruanã. E em 2018 ele nos enviou por meio da Igreja Presbiteriana Nacional e da Junta de Missões para realizarmos o ID. E você não vai acreditar, no primeiro mês demos início ao culto solene na nossa própria casa. Pouco tempo depois foi conquistado o espaço na rádio da cidade. Então foi através desse veículo de comunicação que os aruanenses tiveram acesso à mensagem de Deus. As bênçãos continuaram e em pouco tempo estruturamos nosso primeiro espaço para cultos. Depois disso, era notório que as portas da cidade estavam abertas para o Evangelho. Passamos a ter acesso aos hospitais, com capelania, às praças com os cultos ao ar livre e muita visita de porta em porta. Como efeito disso tudo, conquistamos momentos preciosos de estudo da palavra, com discipulados e com a inauguração da nossa EBD. Momentos em que estudávamos e compartilhávamos a palavra do Senhor. Hoje eu conto com muita alegria que já possuímos membros, batizamos pessoas e crianças. As bênçãos de Deus são insuperáveis. Essa foi a grande resposta de oração, como você pode ouvir agora. Então, pertencer à Igreja Presbiteriana em Aruanã, em primeiro lugar, é resposta de oração. Segundo lugar, providência de Deus. E os benefícios que isso trouxe, não só para a minha vida, mas para a cidade de Aruanã, são inumeráveis. Eu acho que é até difícil de falar, porque teria que ouvir muitas pessoas, porque já atingiu a vida de muitas pessoas em Aruanã. Mas na minha vida, eu sei que foi uma providência de Deus, foi resposta de oração, como eu já disse. E outra coisa, palavra pura, palavra com verdade, palavra sincera, com credibilidade, porque o pastor que foi enviado para cá, que é o pastor Francisco, a gente vê, embora sendo uma pessoa jovem, mas uma pessoa muito responsável, séria naquilo que ele faz para a obra, eu creio que missionária, né, porque foi enviado para cá para abrir aqui uma igreja. Então, é isso aí, é coisa séria. Vejo sinceridade, seriedade, responsabilidade e libertação também, porque hoje vivemos em um fardo leve. Como Jesus disse, que o fardo dele é leve e o nosso fardo era muito pesado. Então é isso aí. Então, a Igreja Presbiteriana, para mim, tem sido um presente de Deus. Significante, muito presente, muito precioso, como uma joia preciosa que Deus trouxe para nós aqui, não só para mim, mas para o povo de Aruanã, porque o povo de Aruanã também estão sedento de Deus, precisam de Deus, né? E a Igreja Presbiteriana, com a seriedade que ela tem com a palavra de Deus, com o temor que a gente vê que os pastores, pelo menos com o meu pastor aqui, que Deus trouxe, o pastor Francisco,
está tendo com a igreja, cuidado que ele tem com os membros. Ele é criança quando ele é menino, fora do púlpito, brinca com todo mundo, mas como está no ele é um gigante na presença de Deus. Então, pastor, a gente só tem que agradecer a Deus, e esse presente está sendo não só para mim, mas para a minha família, meus filhos, para Aruanã, porque eu vejo que a cidade de Aruanã, na medida que nós vamos expandindo o evangelho aqui em Aruanã, o evangelho genuíno, a cidade vai se aproximando de Deus e se arrependendo, né? Nós precisamos, é tudo que nós precisávamos, de uma igreja séria na cidade de Aruanã. Então, assim como essa igreja começou com orações, não deixe de orar por nós. Muito obrigado e Deus abençoe. Poderia imaginar que um dia, no lugar que foi palco de grandes conquistas como a Reforma Protestante e a Confissão de Fé de Westminster, as quais dariam um novo rumo ao cristianismo mundial, chegaria ao estado de decadência atual. João Knox, influenciado por Calvino, lançou as bases do presbiterianismo na Grã-Bretanha. Juntamente com outros reformadores, serviu seus melhores 5 anos na Inglaterra como missionário e evangelista, nas cidades de Berwick, Newcastle e Londres. Um exército de missionários foi enviado do Reino Unido para todo o mundo para a proclamação do Evangelho. América do Norte, Central e do Sul tiveram seu início na fé protestante, derivadas da Grã-Bretanha, e agora eles clamam por socorro. Uma vez pujante, a Igreja Presbiteriana Inglesa começou a perder a sua relevância ainda durante a Guerra Civil Inglesa, datada do século XV, tendo o seu apogeu na Grande Ejeção de 1662, quando 2.000 ministros foram expulsos da Igreja Anglicana por escolherem as verdades bíblicas e não o liberalismo teológico. Os presbiterianos sucumbiram por permitir que líderes unitarianos e outros totalmente liberais adentrassem suas tão fragilizadas igrejas. Agora, com o liberalismo instaurado, a palavra de Deus deixou de ser uma verdade absoluta. Evangelismo já não mais era uma prática comum. O pós-modernismo tomou conta não somente do Reino Unido, como de grande parte da Europa. O continente passou de um sistema humanista e abraçou o paganismo. Espiritualidade nunca esteve tão em alta desde a Reforma Protestante. Todavia, este grande crescimento não facilita a propagação do Evangelho, pois a volta às práticas pagãs está na moda, substituindo assim a necessidade de um Deus verdadeiro. O crescimento e a expansão do Evangelho têm sofrido ataques constantes, principalmente pelas Nações Unidas e União Europeia, bem como por grupos liberais respaldados por leis anticristianismo no continente. Templos, frutos da Reforma Protestante, têm se tornado boates, bares, cassinos e até mesmo um lugar de culto para os neopentecostais, liberais e, em alguns casos, mesquitas para os muçulmanos. Com o envelhecimento e morte de seus poucos membros fiéis, a Igreja Presbiteriana Inglesa se definhou atrás de grandes templos vazios, desaparecendo quase por completo. Todavia, nem tudo estava perdido.
A partir de 2016, a Igreja Presbiteriana contava com um total de 17 congregações, sendo 12 na Inglaterra, 3 no país de Gales, uma na Suécia e uma na Alemanha. A convite da Igreja Presbiteriana de Newcastle, fomos desafiados a auxiliá-los na reevangelização e revitalização da Igreja Presbiteriana inglesa. Eles são a única referência presbiteriana em toda a região do norte da Inglaterra. Após 10 anos se reunindo em um centro comunitário e sem um local apropriado para cultuarem, lhes foi permitido usar por 150 anos um templo pertencente à Igreja Anglicana, que estava abandonado há meio século por falta de membros. Resumiremos nossa parceria com a Igreja Presbiteriana Inglesa exclusivamente na área de evangelismo. Além de podermos evangelizar os ingleses, auxiliaremos a igreja local no alcance das diásporas de fala hispânica e também a grande comunidade romena na região. São mais de 4 milhões de romenos fora de sua nação. Destes, quase 500 mil só no Reino Unido. Os ingleses estão clamando à IPB e à Igreja Presbiteriana Americana para juntarmos forças e fortalecermos os remanescentes. A Igreja Presbiteriana do Brasil tem tido um papel importante no mundo por sua fidelidade às Escrituras e crescimento constante. Temos um dever histórico para com o presbiterianismo inglês. Convidamos a Igreja Presbiteriana do Brasil a continuar a nos apoiar em nossos mais de 20 anos de missões na América do Sul, Ásia e agora na Europa. Juntem-se a nós nessa parceria para fortalecer os nossos pais na fé. A Igreja Presbiteriana Inglesa agradece. Obrigado pela confiança e apoio ao nosso chamado. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos capítulo 16, versículo 15. Olá, meu nome é Rosana, resido em Formosa, Goiás e sou secretária de Missões e Evangelismo da Sinodal Brasília. Eu vou estar compartilhando com vocês sobre o campo de um dos nossos missionários que está em um outro país. Este país é a Albânia, sua capital Tirana. Sua população tem pouco mais de 2 milhões de habitantes. A religião oficial é o Islã, o cristianismo ainda é pequeno, porém desde 1997 já há em torno de 500 missionários trabalhando naquele país. A língua oficial é o albanês, uma língua difícil de se aprender porque não tem nenhuma outra língua que descendeu dele. Um prato típico apreciado por eles é o burek, é tipo um pastel, recheado de carne, queijo e vegetais. Na sua cultura há uma particularidade de violência entre eles. Por exemplo, se um motorista atropelar uma criança na estrada e esta vir a óbito, a família dessa criança busca vingança através da morte do filho desse motorista, ou seja, olho por olho, dente por dente. Uma realidade muito triste. Pedidos de oração pela família missionária, pelo campo e seus desafios, por viagens missionárias que terão início agora no mês de julho em outras cidades, para que o Senhor alargue as fronteiras e seu Evangelho possa estar se expandindo por todo lugar. Muito obrigado, continuemos na retaguarda em oração pela vida dos nossos missionários espalhados por todo o mundo.
Olá, queridas irmãs da Sinodal Brasília. É uma alegria poder participar mais uma vez desta jornada missionária. E eu desejo que o Senhor continue abençoando a vida das irmãs, encorajando e fortalecendo nesse trabalho que Ele colocou em suas mãos. Aqui em Guiné-Bissau, nós continuamos com o desafio de traduzir a palavra de Deus para o povo soninké. Traduzir o Novo Testamento. Já temos 80% do Novo Testamento traduzido, impresso e sendo usado na aldeia. Nós acreditamos que em breve teremos todo o Novo Testamento e que colheremos os frutos que o Senhor tem naquele lugar. As vidas que Ele tem para alcançar serão alcançadas pela sua palavra. Também, recentemente, na tradução da Bíblia, recebemos o desafio de traduzir o Velho Testamento para um povo já alcançado, o povo Bijagô. E este povo, ele vive nas ilhas e me desafiaram a acompanhar a equipe de tradução. Nós temos uma equipe boa, tradutores crentes, dedicados, servos do Senhor. E já em pouco tempo conseguimos traduzir 5 livros do Antigo Testamento. Então Deus tem abençoado ricamente esse trabalho de tradução da Bíblia. E cremos que a palavra de Deus, na língua que fala ao coração do povo, ela é própria para a edificação de todo o povo de Deus. Queridas irmãs, ore pelos nossos tradutores, para que Deus continue dando graça a eles. É um trabalho difícil, um trabalho que exige muito e nós precisamos das suas orações. Também no trabalho com as igrejas, Deus tem nos abençoado, principalmente no trabalho com a igreja de Pirada. Agora temos uma nova liderança, o pastor que estava trabalhando em Pirada, ele precisou mudar para outra cidade e agora temos o presbítero Rui trabalhando conosco, um homem muito dedicado, que já participou conosco do trabalho por mais de 3 anos, muito conhecido da igreja e que tem feito um excelente trabalho para a glória de Deus. Ore por ele, pela sua família e pela igreja de Pirada, porque acreditamos que logo, logo teremos essa igreja organizada, caminhando com as suas próprias pernas e plantando outras igrejas para a glória de Deus. Um trabalho mais delicado é o trabalho relacionado à igreja de Serração. Lá nessa aldeia temos uma madeireira que está parada já há 4 anos e a população, a maioria, migrou para a cidade em busca de outros trabalhos. Estão servindo ao Senhor em outras igrejas, a maioria em igrejas presbiterianas, e nós louvamos a Deus, porque é o Senhor que é o dono da igreja, e é Ele quem conduz o seu povo. O nosso desafio é sairmos de Serração e irmos para uma aldeia vizinha, uma aldeia permanente, mas temos a resistência da liderança islâmica, muito fechada, e não tem aberto as portas. Ore também para que Deus abra as portas desta comunidade, para que possamos entrar e a igreja possa se fixar naquele lugar. Também agora eu gostaria de trazer para vocês relacionado à pandemia. Guiné-Bissau não tinha sofrido tanto até o mês passado com o Covid, mas agora, no último mês, nós tivemos assim algo assustador. Os casos de infectados, de mortes, aumentaram muito. E pedimos às irmãs e a outros irmãos, às suas igrejas, que estejam orando por Guiné-Bissau. É um país pequeno, pobre, carente, sem condições de reagir a uma pandemia. E nós precisamos de ajuda, nós precisamos da intervenção de Deus nessa situação. A igreja tem feito o que pode, socorrido os necessitados, nós também fazendo dentro das nossas possibilidades aquilo que está diante de nós. Mas pedimos às irmãs que estejam orando por essa situação. Nós agradecemos a vocês por participar conosco deste ministério. Que Deus continue abençoando as irmãs, Deus continue fortalecendo. E eu trago um abraço de toda a igreja presbiteriana da Guiné-Bissau e da minha família para cada uma de vocês. Um grande abraço, o Senhor seja com cada uma. Meus caros irmãos, nós damos graças a Deus pelo vídeo de vocês que estão assistindo conosco nessa jornada missionária. Deus abençoe a Federação Brasília, a Federação Vale do Paraná. Tenho o privilégio de ser o secretário sinodal do Sim Brasília, acompanhando o trabalho feminino da Sinodal Brasília, e também sou secretário do trabalho feminino
na jurisdição do Vale do Paraná. Então, Deus continue abençoando cada um. Vamos ouvir agora a palavra de Deus com o reverendo missionário Fábio Ribas. Tem trabalhado no meio indígena, tem sido uma bênção na vida da IPB, ele também é missionário da PMT. Então não desligue, não se distraia, ouça a palavra de Deus, ore, contribua, vá se você também tem o chamado de Deus, olhe na descrição abaixo desse vídeo para dar sua contribuição para o reino de Deus. Então Deus abençoe cada um, nós agradecemos muitíssimo a sua presença aqui e que Deus seja louvado pela vida dos missionários, que tem contribuído, que tem ido, que tem abençoado o povo de Deus, missionários inclusive fora do país. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Olá, queridos, tudo bem? Bom demais estar com vocês nesta jornada missionária online da Federação de Brasília e do Vale do Paraná. Muito bom poder compartilhar este tema tão importante para as nossas igrejas e que, na verdade, são a sua razão de existir, porque nós estamos levantando, por meio do poder do Evangelho, verdadeiros adoradores que adoram o Pai em verdade e em espírito. E eu queria incentivar você, biblicamente, a seguir adiante, a se envolver com a obra missionária. Para tanto, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, um texto que para mim é muito caro, eu gosto muito dele, que está lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, no capítulo 7, a partir do verso 24. Lá em Marcos, capítulo 7, verso 24, há o encontro de Jesus com uma mulher Ciro-fenícia. E eu gostaria de ler esse texto então. Diz assim: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, de Jesus, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega de origem Ciro-fenícia e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, sim, Senhor. Mas os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Queridos, este texto é um texto profundamente missionário, porque relata o encontro de Jesus com uma mulher de origem Ciro-fenícia. Ela era uma grega de origem Ciro-fenícia. E o que isso significa para mim e para você? Que ela era árabe. E de uma maneira muito especial, temos acompanhado neste mês as tensões lá no Afeganistão, as tensões em relação ao Talibã, e tantas notícias difíceis, tantas notícias tristes, mas não podemos esquecer que esta situação está no controle de um Deus soberano. E Deus continua a ir em direção aos árabes, continua a ir em direção ao outro, ao estrangeiro. Jesus, no capítulo anterior, ele tem uma discussão com os fariseus que o colocam à prova mais uma vez. Se você lembra, eles começam a questionar sobre o fato de nem Jesus nem os discípulos dele lavarem as mãos antes das alimentações. E, na verdade, Jesus, então, os indaga, perguntando por que eles estão fazendo isso, se de que adianta lavarmos o copo por fora,
por fora estar limpo, mas por dentro continuar cheio de imundície. E exatamente Jesus está colocando os fariseus, a liderança judaica da igreja daquele tempo, daquela época, contra a parede, mostrando para eles que aquele legalismo, aquele farisaísmo estava apenas revelando a hipocrisia do coração deles. E nisso, então, Jesus os confronta, mas é interessante que é mais uma perseguição do seu próprio povo, da sua própria etnia, da sua própria localização. São os judeus, os fariseus, que estão perseguindo Jesus, confirmando aquilo que logo no início do Evangelho de João é dito para mim e para você, que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Então, no momento daquele embate, nós vemos que Jesus sai daquela região da Judéia, sai da região ali do seu país, e ele então agora se dirige para Tiro e Sidom. Queridos, é uma viagem, um deslocamento transcultural. Jesus nos mostra sobre esse ministério transcultural dele. É uma das tantas investidas que Jesus opera fora da terra dos judeus. Jesus então faz missão transcultural. Queridos, esse momento agora, ele é tão rico, tão importante para mim e para você, como igreja, que é quando nós saímos de onde estamos, saímos da nossa zona de conforto, da segurança da nossa cultura, colocamos o nosso barquinho no mar da Galileia e atravessamos ali para a região de Tiro, de Sidom, ou em outros momentos para Decápolis, para terras estrangeiras. Não é a primeira vez que Jesus faz uma investida como essa, e ele mostra para mim e para você de que a mensagem dele era uma mensagem que no tempo certo se abriria para todos os povos. E não apenas isso, queridos, não apenas esse avanço transcultural do próprio Senhor Jesus seguindo adiante, mas veja, Jesus, ele chegando na terra, em terra estrangeira, ele deixa claro que naquele momento ele estava cumprindo o projeto, a agenda do Pai. O Pai queria que ele primeiro fosse as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque toda aquela linha, todas aquelas promessas do Antigo Testamento precisavam então ser cumpridas, precisavam então que Deus respondesse ao povo toda aquela demanda apresentada no Antigo Testamento. Mas a mensagem chegaria num ponto em que, cumprida essa agenda, de maneira oficial, esta agenda mostraria que Jesus é Jesus para todos os povos. E agora nós vemos Jesus encontrando-se com esta mulher grega, de origem árabe. E nós estamos diante de um mundo hoje globalizado, onde o outro, o estrangeiro, não está mais lá fora, não está mais lá depois do Oceano Atlântico ou após as fronteiras do Brasil. Na verdade, aqui na nossa cidade, na sua cidade, talvez tenha alguma mesquita, talvez tenham japoneses, chineses, ciganos, quilombolas. Existem outras etnias, outros povos agora batendo na porta das nossas igrejas e das nossas casas. E nós precisamos fazer como Jesus fez, sairmos da nossa zona de conforto e irmos em direção a essas pessoas. Porque fazer missões é exatamente isso, é fazer discípulos de Jesus. Precisamos então, indo, batizando e ensinando, fazer discípulos de Jesus. Este é o grande convite da obra missionária, este é o grande convite que Deus colocou, essa responsabilidade que Deus colocou sobre os ombros da sua igreja. Agora atente para a resposta de Jesus a essa mulher. Na verdade, Jesus conhece o coração de cada um de nós. Na verdade, Jesus sabe quais são as nossas idolatrias. Você já parou para pensar
o quão difícil foi para essa mulher pedir ajuda para um homem? O quão difícil foi para essa mulher pedir ajuda como estrangeira para um judeu? Então veja as barreiras que ela mesma estava precisando enfrentar, os muros, os obstáculos que ela estava precisando derrubar para chegar diante daquele homem, conhecendo a fama dele, conhecendo já o ministério que ele vinha operando, para pedir socorro a ele. Queridos, muitas vezes nós lemos esse texto e não percebemos o quão já está sendo humilhante para ela este propósito. Mas ela estava desesperada. E fé, queridos, é exatamente quando nós desistimos de todas as nossas possibilidades humanas, de tudo aquilo que eu posso fazer, quando tudo falha e eu vejo que eu não posso realmente fazer nada para mudar a minha situação, eu então apelo a Deus. Isto é fé. Fé é quando eu descanso naquele que é o único que verdadeiramente pode todas as coisas. Enquanto eu me engano, enquanto eu faço essa questão meritória, busco tentar eu resolver, tomando conta, controlando a minha vida, enquanto eu opero desta maneira, eu estou, na verdade, tendo fé em mim mesmo, seja no meu pensamento positivo, seja na força do meu braço, na minha inteligência, mas fé bíblica é aquela que nós assumimos diante de Deus a nossa falência. Eu não posso fazer nada, eu preciso da tua ajuda, porque só o Senhor pode resolver o meu problema. E agora nós estamos com essa mulher nessa situação e Jesus apresenta para ela uma resposta. Uma resposta assim impressionante ali no verso 27. Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos, cães. Era a maneira como o judeu tratava pejorativamente o gentio, negativamente ao gentio. Então é como se Jesus ainda humilhasse ainda mais aquela mulher, porque Jesus conhece os altares, os ídolos que estão no nosso coração. Jesus conhece aquela mulher. Ela já vem num processo de quebrantamento, de humilhação, mas havia algo mais ainda que precisava ser esmagado pelo poder do Espírito Santo. Queridos, o que precisa eu e você no nosso coração ser esmagado? O que precisa ser destruído? O que é que impede a mim e a você de irmos em direção ao outro, ao estrangeiro, a uma outra cultura, para fazer discípulos para o Senhor Jesus? E aquela mulher está naquela situação e ela responde então a ele totalmente humilhada, totalmente quebrada. Senhor, eu sei disso, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que as crianças deixam cair da mesa. E aí então, pelo poder do Espírito Santo, a fé daquela mulher é revelada. A fé daquela mulher se torna uma fé pública e Jesus reconhece isso. Veja, quando eu e você vamos ao campo missionário, quando eu e você avançamos sobre o campo missionário, isso significa que nós vamos ter oposição. E esse texto mostra para mim e para você duas oposições. Não apenas a oposição que nós encontramos na nossa própria terra, ou talvez dentro da nossa própria igreja, com o próprio povo evangélico, que muitas vezes não quer ir em direção ao outro, não quer se dirigir ao estrangeiro, porque não era essa a proposta de Deus no Antigo Testamento? Não era essa a proposta de que as bênçãos realizadas no meio do povo revelariam a grandeza do Deus de Israel? Mas Israel tranca Deus dentro de uma caixinha, como se o nosso Deus fosse um Deus tribal, um Deus só étnico, só para o povo, e não permite o avanço desta mensagem maravilhosa
para outros povos. Mas isso está a um passo de mudar com Jesus. Não é à toa que Jesus então conta uma parábola, a parábola do grande banquete, onde os convidados, para quem foi preparado o banquete, cada um dá a sua desculpa e não aparece. E então o que acontece? O dono da casa manda o empregado convidar os que estão na rua. Queridos, quem é que está na rua? Quem é que está nos becos? Quem são os aleijados, os coxos, os mancos? Quem são esses? São os gentios. Sou eu e você. A mensagem chegou até nós. Por causa da rejeição de Israel, se abre a plenitude dos gentios. Nós agora somos chamados para a grande festa, para o grande banquete. E esta mulher marca para mim e para você o centro maravilhoso dessa grande mudança. E veja, é muito interessante esse ministério para o outro, no estrangeiro de Jesus, porque logo após o encontro com essa mulher, Jesus opera a cura de um surdo e gago. E o texto me mostra, aí nos próximos versos, a partir do verso 31, que esta também foi uma cura espiritual. Também havia uma opressão demoníaca, como havia na filha da mulher Ciro-fenícia. Então veja, há batalhas. Satanás sabe que nós estamos avançando contra o império das trevas com uma mensagem poderosa que tem poder para arrancar do inferno pessoas que estavam nas armadilhas satânicas, que estavam presas nas ciladas, acorrentadas nas mentiras de Satanás, afundadas no peso do seu pecado. Queridos, missões é este poder maravilhoso, porque nós levamos o Evangelho, que é o poder para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do gentio. Queridos, por causa deste poder, eu estou hoje aqui falando com vocês, vocês estão me ouvindo, e nós queremos levar isto para outras pessoas, para outros lugares, porque tem pessoas como esse surdo e gago, como esta filha desta mulher Ciro-fenícia, tem pessoas que estão numa vida miserável espiritualmente. E a proposta do Evangelho não é apenas uma porta de entrada, um ticket de entrada para o céu, mas quando a pessoa recebe este poder, ela é feita filha de Deus. E sendo filha de Deus, sendo filho de Deus, começa desde agora um grande e maravilhoso projeto de vida para a glória de Deus. Queridos, não é isso que nós queremos ver? E por fim, olha que coisa impressionante. Você lembra que Jesus havia feito já a multiplicação de pães e peixes em terra dos judeus? Mas Jesus começa a mostrar que a mensagem dele, o Evangelho, é para todos os povos. No estrangeiro, lá no capítulo 8, já inicia mostrando que Jesus opera o mesmo milagre que ele havia feito em terra de judeu, agora no estrangeiro. O que Jesus quer ensinar para mim e para você? Que este pão, esta fartura espiritual, esta salvação que finalmente chegou, o Messias esperado e prometido, não é para o povo judeu apenas, é para todos os povos. Vamos então, igreja, eu quero incentivar você, porque os milagres que foram operados no meio de nós, milagres de salvação, milagres de adoção, milagres de restauração, de regeneração, milagres de santificação, milagres que vocês têm visto acontecer na igreja de vocês, na família de vocês, na cidade de vocês, precisam alcançar outros povos, outras pessoas, e para isso você precisa se envolver, você precisa realmente se colocar, orando, segurando as cordas, mantendo esses missionários, indo, participando, se aproximando dos campos missionários, se aproximando das famílias dos missionários. Eu quero te incentivar, querido. Eu quero te incentivar, querida, que você realmente compreenda que a grande comissão é o grande plano do Pai para a igreja, para o povo dele. É um anúncio maravilhoso. Nós não estamos aqui para falar de nós mesmos, não estamos aqui para mudarmos e transformarmos a cultura de fora para dentro. Nós não somos revolucionários,
nós não estamos aqui para forçar alguma coisa sobre outras pessoas, mas o Evangelho ele transforma o coração. E o coração sendo transformado, tudo mais ao redor vai recebendo as bênçãos, vai recebendo o impacto, porque uma pessoa alcançada pelo Evangelho é uma pessoa que se torna um novo missionário. Você é um missionário. Pregue, vá, ensine, leve a sua igreja local, envolva a sua igreja local. Grandes coisas o Senhor fará. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar a tua vida, possa te fortalecer com conhecimento e graça, para que você segure estas cordas, se envolva nesta obra, que você leve a sua igreja e que o Santo Espírito de Deus ele possa aquecer os nossos corações nesta direção até o dia da volta do Senhor Jesus. Falemos de Jesus. Que a nossa boca, os nossos lábios ensinem sobre Jesus. Que a gente faça discípulos para o Senhor Jesus. E isto mudará milhares de pessoas. E até quando faremos isso? Até que num dia, olhando para o céu, este Jesus que nós anunciamos, que nós proclamamos, olhando para o céu, nós o veremos voltar. Um dia ele voltará e todo olho verá. E eu aguardo este dia e convido você a não parar a obra até este dia maravilhoso chegar, até o nosso Senhor Jesus voltar. Quero orar por você. Ó Pai amado, toca no coração, Senhor, de todos os que ouviram esta mensagem. Ó Deus amado, é Tua palavra sendo exposta, sendo pregada. Precisamos sair da nossa zona de conforto. Precisamos avançar sobre outros, para que outros conheçam, Pai, esta mensagem maravilhosa de salvação, de restauração, de regeneração, de santificação que estes na Tua palavra conheceram. Há tantas pessoas ao nosso redor, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade, Senhor, na rua. Ó Pai, há tantas pessoas perto de nós e longe de nós, que precisam ser alcançadas por esta mensagem. Mas eu preciso proclamar. Cada um que ouviu esta mensagem precisa abrir a sua boca e falar de Jesus Cristo. Porque fazer missões é falar de Jesus Cristo. É falar da obra que Ele fez na cruz do Calvário. Esta obra maravilhosa de salvação. Esta obra maravilhosa e eterna, Senhor, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Queridos, estamos juntos nesta jornada missionária. Avança, igreja. Sigamos juntos. Deus os abençoe. E agora chegou o momento de matar a saudade. Isso mesmo. Saudade das nossas jornadas missionárias presenciais, né? E esse é o momento onde seu coração vai se alegrar de ver aquelas imagens, de ver todo o trabalho realizado, de assistir um pouquinho do que aconteceu nas nossas jornadas missionárias presenciais anteriores à pandemia. E por isso nós louvamos a Deus. Mas a saudade da nossa jornada missionária fica bem ali, né? Então vamos matar a saudade agora um pouquinho? Vamos lá!
Graça e paz, meus irmãos. Me chamo Rose Rocha. Minha história de caminhada com a Sinodal Brasília começou em 2008 e persistiu até 2019. Tive o privilégio de trabalhar com mulheres comprometidas. Eu considero a jornada missionária uma das melhores proclamações, porque envolve a SAF como uma estrutura missionária de nossa igreja, promovendo a evangelização pessoal. Neste momento atual, estamos todos desejando que chegue logo o novo normal. É possível reconhecer o impulso missionário do Espírito Santo nas milhões de lives, vídeos, conferências online e pregações do Evangelho, inundando as nossas redes sociais. Que o Senhor nos abençoe e que faça nova todas as coisas. Devolve-nos o senso do que é normal, porque o normal faz parte de tua vontade. Quero deixar um versículo em 1 Timóteo 1,17. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Caros irmãos, nós estamos chegando mais ao final de uma jornada missionária online. Devido à pandemia, não podemos ainda sair de cidade em cidade como a gente faz normalmente. A gente convida você a divulgar esse vídeo, a orar pelas missões, pelos missionários dentro e fora do país. A gente agradece muito a vida do pastor Fábio Ribas por sempre estar conosco, contribuindo, pregando no reino de Deus. Então ajude, meus irmãos, a sustentar esses missionários, esses homens e mulheres de Deus que têm ido por todo o mundo e têm feito discípulos de Jesus. Eu queria orar com você agora e por você. Peço que você compartilhe esse vídeo para que mais irmãos possam então saber o que é missões, conhecer um pouquinho mais e também contribuir financeiramente. Tá bom? Vamos orar então, finalizando essa jornada missionária online 2021. Pai querido, Deus soberano, nós te louvamos, te damos graças ao Senhor pelos irmãos e irmãs, pela vida desses missionários, ó Pai, que não tem medido esforços para pregar que Cristo Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, voltou à destra de Deus Pai e um dia voltará para buscar a sua igreja, os seus remidos, os seus escolhidos. Abençoe, ó Deus triuno, todos os irmãos que têm de fato contribuído no teu reino, todos os irmãos que de fato têm dado as suas vidas por amor a Cristo. Abençoe, ó Deus, cada um dos teus servos. Não deixe faltar nada, Pai, que nos momentos de dores, aflições, perseguições, o Senhor esteja confortando, fortalecendo e capacitando cada um dos irmãos. Muito obrigado, Deus, pela Federação Brasília, de SAFs, pela Federação Brasília, Vale do Paraná também, de SAFs, por todo o sino de Brasília, todas as igrejas envolvidas, todos os irmãos que de fato têm abençoado a igreja local, a igreja presbiteriana do Brasil. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, derrame bênçãos e mais bênçãos sobre a vida desses irmãos em todas as áreas de suas vidas. É no nome, por amor de Jesus Cristo, que nós oramos, gratos por tudo. Amém e amém.